No princípio de tudo, Augusto Nicodemos, quarto dia. Vamos ver em primeiro lugar o quarto dia, quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se à tarde e amanhã, o quarto dia. Página 14 até 19. Versículos 14 até o versículo 19. Nesse dia, Deus cria o que conhecemos como o Sol, a Lua e as estrelas. Mas são os pontos centrais dessa narrativa? Quais são os pontos centrais dessa narrativa? O que Moisés quer destacar e o que podemos aprender? A primeira coisa é que Deus cria os luminares no firmamento somente pela sua palavra. Eu bem sei que existem teorias de todos os tipos para explicar a origem do cosmos, como vemos da Terra, esse universo profundo e misterioso. Do ponto de vista bíblico e histórico, ele é uma criação de Deus. Deus falou e os luminares apareceram. Moisés refere-se a eles como se estivesse na terra vendo tudo acontecer. Da perspectiva de Moisés, portanto, o que alguém que estivesse observando a criação teria visto era simplesmente aparecerem de repente, daquele espaço que separa as águas e que tinha o nome de firmamento. Esses astros brilhantes, esses luminares, essas luzes, sim, pois a narrativa é feita da perspectiva de um observador. É claro que hoje, com o avanço da ciência, temos condições de saber que o que parece ser uma simples descrição. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, Gênesis 1:16. Está relatando a criação do cosmos, ou seja, de bilhões e bilhões de estrelas, de sóis e planetas que compõem o universo cujo fim não conseguimos ver, de cuja dimensão não temos ideia. E tudo isso é resumido em uma frase: fez também as estrelas. Portanto, o foco da narrativa concentra-se no fato de que Deus é o autor de toda essa realidade maravilhosa que vemos. Pela sua palavra, ele agora enche o firmamento com luzes, cujo objetivo era governar o dia e a noite, como informa o próprio texto. A segunda questão importante é notar que, quando Moisés diz que o sol governa o dia e a lua governa a noite, esse governar tem o sentido de demarcar quando um período termina e o outro começa. Ou seja, Sol e Lua foram criados para demarcar a alternância do dia e da noite, da luz e das trevas. Nem o Sol nem a Lua, nem sequer as estrelas têm qualquer influência sobre o destino dos homens, como criam os antigos egípcios e os cananeus. Esses povos criam que as estrelas determinavam o futuro. Até hoje há quem acredite que as estrelas vão determinar o futuro. Dependendo do dia em que alguém nasce, dependendo do seu signo. E o chocante é que existe crente que lê horóscopo. Isso me deixa nervoso. Deus, no entanto, pela sua palavra, traz à existência esse cosmos maravilhoso, com o único intuito de orientar, de fazer a divisão entre dia e noite, de regular todas as coisas. Moisés mostra que Deus tinha
três objetivos quando criou os luminares. Primeiro, que eles separassem e assim governassem o dia e a noite. Segundo, que iluminasse a terra de dia e de noite. E terceiro, que servissem de sinais para demarcar estações, dias e anos. É com base nisso que, mais tarde, Moisés dirá ao povo de Israel que Deus ordenou que eles guardassem um determinado dia, que observassem a festa da lua nova, bem como outras festas de acordo com o calendário litúrgico. Ao fazer esses luminares e ao ordenar o tempo e a sequência de dias, anos e estações, Deus estava também separando os homens para o calendário litúrgico da nação de Israel, segundo o qual eles tinham de guardar determinados dias, juntamente com o intuito de lembrar a origem de todas essas coisas, assim como o poder de Deus, e especificamente sobre a estação e o tempo. Moisés relata que tudo se fez e aconteceu exatamente como Deus disse, pois quando Deus fala, não há questionamento. A palavra de Deus comanda de maneira irresistível. Ele falou e tudo aconteceu. E Deus, então, avaliou e viu que o que tinha feito era bom. Era bom porque era de acordo com o seu propósito. Era bom porque estava preparando o universo para a chegada do homem. Era bom porque cumpre a sua finalidade. E então, Moisés diz que termina o quarto dia. E foram-se à tarde e amanhã o quarto dia. Gênesis 1, 19. Gostaria de fazer duas observações breves. Primeira, não sei se o leitor percebeu, mas diferentemente do que aconteceu antes, Deus não dá nome aos luminares. Por isso, Moisés simplesmente refere-se a eles como luminar maior, menor e estrelas. Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, Gênesis 1:16. E pronto, isso é tudo. Nos dias anteriores, Deus deu nome às coisas que criou agora e Ele as cria, mas não as nomeia. A razão talvez seja porque o Sol e a Lua eram as principais divindades adoradas no Egito. Ra era o deus do Sol e Tot era o deus da Lua. Então, talvez seja por isso que Moisés não menciona o Sol e a Lua na sua narrativa. E Deus não nomeia os dois, como se dissesse, são meras criações de Deus. Lá no Egito, vocês adoravam coisas que Deus sequer nomeou. Ou seja, na narrativa de Gênesis, talvez Moisés não mostre Deus dando nome aos luminares para demonstrar que esses são meras coisas criadas por ele. As estrelas eram vistas pelos povos pagãos como aquilo que determinava o destino. A prática de consultar o horóscopo, as estrelas ou a astrologia era contínua sendo muito popular. Era e continua sendo muito popular, especialmente entre o povo brasileiro, que é muito místico. Diante disso, é como se Deus dissesse: as estrelas não controlam a vida de vocês. Eu as criei, pela minha palavra, para demarcar as estações do ano, para orientar o tempo. Elas não têm nada a ver com a vida, nem com o destino de vocês. Não tem influência nenhuma, diferente do que vocês aprenderam no Egito. Uma segunda observação é que, do ponto de vista bíblico, a Terra é o centro do universo. Deus criou a Terra e só depois criou o Sol, a Lua, as estrelas, as plantas e cometas. Criou bilhões de estrelas e planetas apenas para iluminar o firmamento, para pintar o firmamento. Assim, teologicamente falando, o centro do universo é a Terra. Claro que, cientificamente falando, é evidente que não é, pois a nossa Terra é um mero planeta que gira em torno de uma estrela gigantesca e que não passa de um grão de areia se comparado com as outras estrelas enormes que estão a uma distância inimaginável de nós. Lembre-se, porém, de que para entender Gênesis, o leitor tem que entender a narrativa da perspectiva do observador. Gênesis foi escrito dessa maneira
Então, da perspectiva de um observador que se encontra na Terra, todas as estrelas e todo o vasto cosmo foram criados por Deus para embelezar o dia e a noite do homem, que é a coroa da sua criação. E é assim que devemos vê-los, sem desprezar, contudo, os avanços científicos maravilhosos que nos permitem conhecer a vastidão do universo de Deus. Sempre que olhamos para a vastidão do universo de Deus, pensamos: que maravilha o poder do universo! Que maravilha o poder de Deus! Sempre que olhamos para a vastidão do universo de Deus, pensamos: que maravilha o poder de Deus! Que variedade! Que poder extraordinário e que sabedoria de quem criou tudo isso, apenas para fazer com que minha noite fosse estrelada e eu pudesse namorar à luz da lua e pudesse curtir a natureza durante um belo dia de sol. Sim, Deus fez tudo isso pensando em nós. Se Deus quiser, amanhã, quinto dia.